Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto e ouvi uma mulher montada numa besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominação e com as imundícies de suas prostituições. Na sua fronte achava-se um escrito, um nome, um mistério: Babilônia, a grande, mãe das meretrizes, mãe das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Salve nação Telemita, meu nome é Guto, você está no canal Telema Magic, seu canal de magia e ocultismo no YouTube. Sejam todos bem-vindos e hoje falaremos sobre Babylon, a mãe das abominações, a grande deusa mãe de Telema. A interpretação católica desse trecho do Apocalipse, ele retrata uma cidade, uma grande cidade que, em virtude das suas abominações, dos seus pecados, ela rui. Uma referência também à carta à torre do tarô. Ela se colapsa diante da sua própria grandeza e diante dos seus próprios excessos, como a famigerada Torre da Babilônia, uma construção que de tão alta acabou caindo. Uma metáfora também para o orgulho, a soberba de uma cidade grande e rica. Na interpretação Rastafari, a Babilônia é os Estados Unidos. Roma também foi uma grande Babilônia, o Império Persa. Enfim, todo e qualquer império que dominou o mundo e que acabou ruindo diante da sua própria grandeza, diante da sua própria soberba. Já a interpretação protestante ou evangélica desse mito, ela diz que a prostituta, na verdade, é a própria Igreja Católica. Ou seja, a igreja que bebe o sangue dos santos, dos mártires. A igreja que vive dos santos, dos que se sacrificaram em nome da palavra de Jesus e do cristianismo. A igreja que bebe e brinda o sangue desses santos. E que de uma certa forma se prostituiu pelo ouro, pelo dinheiro, pela luxúria. E que com o passar dos anos traiu os preceitos de Jesus de pobreza, de humildade. Haja visto aí a suntuosidade do Vaticano, o cálice de ouro do Papa na missa do galo e toda a hipocrisia cristã. Não que entre os evangélicos hoje também não haja esse tipo de soberba, de culto à riqueza, teologia da prosperidade, doe seu dízimo e fique milionário. Mas para Telema, a figura da mãe das abominações é a grande mãe, é o sagrado feminino, é Biná dentro da Cabala, a terceira esfera, a terceira Sefirot, deusa mater, deusa mãe, mater, matéria, uma fórmula da magia sexual no qual Babylon é Shakti, que se manifesta na Terra encarnada no que Crowley chamou de mulher escarlate, a própria representação da natureza sexual feminina, da mulher livre, da mulher poderosa, que domina a besta, que cavalga a besta. Numa referência clara ao arcano 11 do tarô, a força, a mulher que segura com suavidade a besta, que domina os instintos, domina a manifestação animal, mas com suavidade, sem brutalidade, que no tarô de Crowley recebeu o nome de luxúria. Para Crowley, a vontade, a manifestação mágica, ela estava intimamente ligada com a sexualidade. E foi importante para Crowley trazer esse contexto sexual feminino para o novo Eon. Isso em 1904, numa Inglaterra puritana, num século oprimido por crenças limitantes, que oprimia acima de tudo a mulher e a sua manifestação, seja da vontade, seja artística, seja sexual. Crowley, dentro do seu sistema místico, ele precisava trazer a figura do sagrado feminino para uma representação do novo Eon, mostrando um sagrado feminino muito além daquele receptáculo, de um simples santo graal, onde a mulher passa a ser a figura central de um sistema mágico, como se afirma no próprio livro da lei. Em sua mulher escarlate está todo o poder dado. Veja a importância da mulher escarlate, da manifestação de Babylon numa mulher. Em toda a sua jornada mística, em toda a sua biografia, Crowley sempre esteve acompanhado de uma mulher. O próprio livro da lei, o livro primordial de Telema, o primeiro texto, foi canalizado e viabilizado por uma mulher chamada Rose Kelly, a primeira mulher escarlate. É nítido que Crowley sozinho não teria a mesma genialidade. A implantação da lei de Telema no mundo não seria possível sem uma presença feminina forte, sendo ele a besta, uma mulher que fornecesse toda a segurança e o poder, a energia necessária para a manifestação da verdadeira vontade de Crowley, declarando uma boa nova, proclamando o novo Eon, o Eon de liberdade. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Uma lei que já não abrange mais o patriarcal, como no Eon passado, no Eon de Osíris, e não só também no Eon matriarcal, como no Eon de Ísis, anterior ao Eon de Osíris. A deusa mãe e o deus pai unidos, numa união
sagrada, sexual, a besta e a mulher escarlate, que foi feita ou dita prostituta no Apocalipse por uma mentalidade cristã. Por que prostituta? Eu sempre me perguntei isso. Perguntava para o meu mestre, para que esse tipo de simbologia? A grande mãe, a nossa noção de sagrado feminino sendo profanada por uma profissão de uma meretriz. É importante ter em mente na biografia de Crowley o que significou o cristianismo, a opressão que isso causou na cabeça dele. Crowley adotou o nome de besta do Apocalipse porque foi um apelido dado pela mãe dele. Isso, a mãe dele. Quando ele fazia qualquer tipo de bagunça, traquinagem quando criança, ela chamava ele de a besta do Apocalipse. Aquilo ficou na cabeça dele. E como forma de protesto, ele imprimiu isso dentro da lei de Telemann, dentro daquilo que ele idealizou. Uma afronta ao cristianismo. E uma afronta também aos padrões puritanos, britânicos e da sociedade cristã em geral. Prostituta mesmo, e daí? Meretriz mesmo, e daí? A mulher faz o que ela quer do corpo dela. Ela ama quem ela quiser. É necessária essa ruptura com os padrões, com os rótulos. Aquilo que soa ofensivo no Eon passado já não soa mais nesse Eon. Ao idealizar a lei de Telemann e a egrégora que acompanhar esse novo Eon, essa nova chamada, essa nova abordagem de religião, Crowley utilizou sim os deuses egípcios, Nut, Hadit, Hathor, Khuit, representando o topo da árvore da vida, os véus de existência negativa e o próprio Kether, a primeira manifestação. Posso falar mais profundamente disso num outro vídeo. Mas para simbolizar especificamente a terceira Sefira, a terceira Sefirot da Cabala, Binah, o entendimento, o sagrado feminino na Cabala, Crowley buscou na raiz da civilização as deusas primordiais, as deusas mães do Eon de Ísis. E podemos perceber que todas essas deusas, todas essas representações, as deusas estavam acima de uma besta, dominando uma besta. Ou seja, Inanna, Astarte, Asherah, a esposa de Yahvé, no panteão pagão semita. Sim, o semitismo era pagão em sua raiz. E tinha uma deusa mãe, Ishtar. Enfim, todas aquelas deusas mães do primórdio da civilização da Mesopotâmia, Suméria, Canaã, do Levante, que João criticou no Apocalipse, chamando-as de prostituta, onde a prostituição sagrada era objeto de culto nessas civilizações. Homens procuravam o templo à procura de amor. E as sacerdotisas do templo que ofereciam esse amor ao buscador dentro daquele templo recebiam um donativo e eram cultuadas e respeitadas dentro daquela civilização. Com o passar dos anos veio as religiões abraâmicas, oprimindo todo aquele poder feminino, tratando a mulher como se fosse a própria manifestação demoníaca, a própria luxúria, obrigando-as a usar véus, a se cobrirem, para não despertar no homem o desejo. Deusas foram destruídas e trocadas por um Deus Pai, sem forma, todo-poderoso e todo-opressor. A mulher reduzida a uma mera mercadoria, compradas por dotes, e quem tinha mais dinheiro podia ter mais de duas. Por determinação da lei deles, da lei do velho Eon, elas tinham que ser submissas ao marido, e você encontra trechos sugerindo essa submissão na Bíblia. De acordo com a Bíblia, a mulher não pode nem falar perto do marido, sem que o marido autorize. E buscando essa representação para o novo Eon do sagrado feminino, mas de um sagrado feminino forte, não de uma deusa sem seios como Maria, a Santa, a Virgem, mas a representação de uma mulher forte que domina a besta, domina os instintos, que manifesta sua sexualidade sem culpas, sem medo, de cabelos soltos, de cabelo volumoso, brindando com seu cálice sagrado a beleza da vida. E nenhuma deusa é melhor do que as deusas da Mesopotâmia, as deusas do berço da civilização, as primeiras, grandes mães cultuadas pela humanidade. Crowley define Babylon no livro de Thoth, um livro específico sobre tarô, no qual ele dedicou o arcano 11 como luxúria no lugar de a força, mas que no fundo significa a mesma coisa. O arcano número 11, ele define da seguinte forma: ela monta a cavalo sobre a besta. Na sua mão esquerda ela mantém as rédeas, que representam a paixão que os une, a magia sexual. Na sua direita ela mantém ao alto o cálice, o santo graal. No ocultismo, a própria representação da Ione, a ardente de amor e morte. Nesta taça são misturados os elementos do sacramento da eternidade, os fluidos sexuais masculino e feminino retidos dentro do Graal, dentro da Ione. Entendam a simbologia sexual por trás dessa representação. Babylon e a besta é a celebração da vida, é a fórmula da magia sexual. O Graal é a porta do mundo, é por onde qualquer pessoa pode reencarnar, se manifestar na Terra. A sacerdotisa Telemita, que encarna Babylon e se torna a mulher escarlate,
tem naquele momento dignificada, sacralizada a sua Ione. E o sacerdote tem sacralizado o seu falo, assumindo a função da besta, a besta voraz e insaciável, cuja união advém a vida. Então, em suma, Babylon é a afirmação da sexualidade feminina, livre de opressão, de conceitos, de crenças limitantes, de pecado. A palavra pecado é restrição. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O amor é a lei, mas amor sob vontade. Interessante nessa questão do Apocalipse, onde ele fala que Babylon, ela bebe o sangue dos santos, os santos que se sacrificam em prol de um ideal. Em um determinado momento da evolução dentro da magia, dos graus de iniciação da ordem, a Binah, ela é correspondente ao grau de Magister Temple, ou mestre do templo, onde o iniciado ele faz uma transição, onde ele deve abrir mão de todos os seus poderes, de todo o seu ego, de toda a sua individualidade. Ele se sacrifica, ele abre mão até do contato que ele tem com o sagrado anjo guardião, que deu tanto trabalho para ele conquistar no grau de adepto menor. Ele abre mão de toda a segurança para obter o entendimento, para obter o contato com a Sefira Binah, o entendimento. E a partir desse sacrifício ele se torna santo, ele se torna um mestre do templo. É uma outra simbologia interessante dentro daquela afirmação de que no cálice sagrado de Babylon reside o sangue dos santos, o sangue do sacrifício. E dentro de Telema, o sacrifício da individualidade do ego é de suma importância para a obtenção da luz, da iluminação e do entendimento. E as menções honrosas das mulheres escarlates que passaram pela vida de Crowley, a Rose Kelly, que participou da escritura do livro da lei, Rhoda Minor, Mary Desti, Leila Riddle, Leah Hersing, Dorothy Oslin, várias mulheres escarlates que passaram pela vida de Crowley em determinados momentos da vida dele. Todas tiveram grande importância na evolução mágica, na prática de magia e na propagação da lei de Telemann pelo mundo. Feliz o homem que tem a mulher escarlate ao seu lado. Mulher escarlate que está dentro de cada uma de vocês, mulheres, que se manifestam a cada momento na busca por direitos, na busca de igualdade, que vencem as dificuldades da vida. Muitas de vocês que criam seus filhos sem ajuda de homem nenhum, que criam seus filhos, estudam, trabalham. Mulheres escarlates manifestadas no cotidiano, que são chefes de família, são empreendedoras, que derrotam o leão nosso de cada dia, dominando na unha, com suavidade, mas com determinação, que a sagrada besta em mim reverencia a sagrada mulher escarlate, Babylon, dentro de cada uma de vocês. Um grande abraço e até a semana que vem.